Olá, meu nome é Vilma Lima, estou aqui para conversar com você nesse nosso congresso de numerologia cabalística e com uma alegria imensa, porque eu sou formada pelo Armazém de Energia de Vanice Bonavigo e é uma honra poder falar sobre esse assunto que me motiva desde o momento em que eu entrei em contato com ele. Para conversar com vocês, eu decidi trabalhar com um mapa fictício, mas a partir de uma pessoa real. A minha ideia é mostrar como no mapa nós conseguimos enxergar o plano de experiências de vida que essa pessoa trouxe através das energias do nome dela. Eu escolhi como personagem para a nossa análise o Elon Musk, que acaba de assinar a compra do Twitter, depois de uma negociação extremamente complicada, toda cheia de reviravoltas. E vamos ver como é que as energias do nome conversam com isso também, ok? A gente precisa lembrar que as letras que estão no nosso nome estão relacionadas, de acordo com a Cabala, com as 22 letras sagradas que são as letras da criação. Então, quando a gente está olhando um mapa numerológico cabalístico e as letras do nome, nós estamos olhando para essas energias sagradas, essas energias que estão criando uma trilha, né? Uma existência para uma alma. O primeiro movimento que a gente faz é olhar o sentido que tem o nome da pessoa, do ponto de vista histórico, linguístico. Elon tem como um dos seus sentidos a ideia de raio de sol, de brilhar. Então, com certeza, nós já começamos a pensar num indivíduo que não veio aqui para ficar nas sombras, alguém que precisa brilhar, precisa estar aparente, visível, e ele está. Ele é uma personalidade visível em todo o mundo. Um outro significado que está dentro do nome dele é o de carvalho. O carvalho é uma árvore que, para os esotéricos, é um símbolo de resistência, de persistência, de ultrapassar as barreiras, os obstáculos e se tornar cada vez mais forte, porque essa árvore, depois de grandes tempestades, ela aprofunda cada vez mais as suas raízes, torna o seu tronco mais forte para que na próxima tempestade ele esteja mais resistente. E ele vai então se fortalecendo com as intempéries que ele vai enfrentando e chegaria a viver os seus 100 anos, né, com toda a energia, com toda essa força. E a casca do carvalho é utilizada para que a gente possa fazer remédios, portanto a gente possa tratar pessoas. Então, na energia do nome Elon Musk, nos seus sentidos, nós temos que é alguém que veio para brilhar, alguém que vem para vencer os obstáculos e sair mais forte desses obstáculos e também se dedicar a cuidar, a trazer algo positivo para as pessoas. Como é que a gente vai olhar isso se concretizando nas energias do nome Elon Reeve Musk, que é o nome completo dele? A primeira coisa que nós vamos olhar é o valor das vogais. As vogais vão nos dizer da motivação, do número da alma, o desejo que essa alma tem, que faz com que o indivíduo acorde todos os dias e queira viver, né? É a movimentação mais profunda desse ser humano. A motivação do Elon Musk é uma motivação 6, e o 6 fala de um cuidador, alguém que busca trazer beleza e conforto para as pessoas que estão à sua volta, muito ligado ao casamento, muito ligado à família. E se nós olharmos a vida do Elon Musk, nós vamos encontrar, primeiro, ele se casou 3 vezes.
tem atualmente 10 filhos. Então a ligação com família, com casamento, está bem marcada aqui na vida do Elon Musk e no seu plano. E o fato dele se preocupar com trazer beleza e conforto para as pessoas está marcado nos carros Tesla, que são fabricados pela empresa de que ele é o CEO. Não são carros elétricos feios, duros, mas são carros elétricos com aparência esportiva e que são atraentes e são seguros. Ao mesmo tempo, ele está muito preocupado com o nosso planeta, que é uma outra característica de quem tem uma motivação 6, cuidar do planeta. E preocupado com as questões do efeito estufa, ele tem todo um trabalho de pesquisa e empresas relacionadas à produção de energia, principalmente de energia solar, que não prejudicaria o meio ambiente. E ele também está muito preocupado com o destino da raça humana, que pode ser extinta se nós não cuidarmos do nosso meio ambiente ou se o planeta sofrer algum cataclisma. Então, ele está envolvido com os projetos de viagem espacial, inclusive de colonização de Marte, pensando em que o ser humano não se extinga, não é? Então, isso tudo tem a ver com o projeto de vida com motivação 6, e parece que ele está bem alinhado a esse projeto de vida. O segundo número que a gente olha, ele vem das nossas consoantes. O valor das consoantes dá o valor de impressão, e a impressão é aquilo que a pessoa passa, como ela é vista pelos outros. Quando a gente fala de Elon Musk, a gente está falando de alguém que é reconhecido pelo seu perfeccionismo, que é alguém estudioso, que é alguém extremamente analítico, alguém extremamente exigente, seletivo, tem um quê de misterioso, é alguém muito observador, que não fica na superficialidade dos assuntos, ele vai a fundo, e especialista. O Elon Musk é formado em física e é formado em economia, com graus de doutorado. Ele frequentou várias faculdades, ele começou autodidata na infância nas questões de informática. Aos 12 anos ele acabou criando um joguinho eletrônico que ele vendeu para uma revista do setor. Ele é sim um perfeccionista, deixa os seus subalternos totalmente alucinados, porque ele precisa ter controle de todas as variáveis, ele não admite errar. É claro que ele tem errado muito em alguns projetos, principalmente em relação aos lançamentos de foguetes, mas ele vai a fundo de modo que se corrija isso o mais rapidamente possível e o erro fique, né, para longe dele. Há uma preocupação sim dele de ser especializado, e ele está se especializando em usos de inteligência artificial para o benefício do ser humano, o uso das energias alternativas não poluentes, como energia solar, e a questão da viagem, né, das viagens espaciais com fins comerciais, não só as viagens de pesquisa. E agora, com a aquisição do Twitter, ele também está abrindo um caminho para se especializar nestas formas como as pessoas se relacionam, como elas expõem as suas opiniões, e poder atuar nesse campo também. Um outro número que a gente olha no nome é a soma de todas as letras desse nome, e que vai dar para a gente o número de expressão. O número de expressão é aquele que faz com que o indivíduo atue
interaja com o mundo à sua volta. É a maneira como ele funciona nesse mundo. A expressão do Elon Musk é uma expressão 4. E o que é uma expressão 4? É a expressão de uma pessoa que é um trabalhador incansável. É alguém que é muito organizado, determinado, perseverante, é alguém muito prático, muito lógico, muito racional. Alguém que obedece e que cria regras e que fica muito bravo quando alguém quebra as regras e os combinados. Isso aconteceu nesse contrato que ele estava fechando para comprar o Twitter. Haviam regras que tinham sido acordadas entre as partes para que a compra se realizasse e em determinado momento a outra parte não foi muito clara, tentou diminuir preços e outras coisas e ele simplesmente disse que não ia mais comprar. É claro que ele foi impulsivo, que tem a ver com outro número do seu mapa, e ele acabou tendo que voltar e a justiça o intimou a terminar, né, a venda e o contrato, mas ele tem isso como um valor. Há uma tendência sim a ser um organizador, ele compra empresas e ele as reorganiza para que elas sejam mais funcionais, para que elas tenham sistemas que deem resultado. Então, a gente pode achar que o Elon está bem ligado a essa expressão 4. O que acontece é que o 4 é muito detalhista e o 7 de impressão é muito perfeccionista. E quando essas duas qualidades se juntam, fica meio difícil lidar com esse chefe, né? É alguém que vai exigir muito de si mesmo, mas também vai exigir demais do outro. E às vezes os processos, os projetos podem caminhar de um jeito mais lento, porque a preocupação com esses detalhes, com essa perfeição, acabam não movimentando a máquina. Mas como ele tem outros números no seu mapa que podem amenizar essa tendência mais lenta de 1-4, os negócios dele podem enrolar um pouco, podem demorar um pouco, mas não tanto quanto se esperaria de outras pessoas, ok? Bom, no nome também podemos ver as lições kármicas. E o que são lições kármicas? Lições kármicas são lições que nos falam de projetos pessoais, de habilidades pessoais, de valores pessoais que essa alma precisa realmente desenvolver nessa vida para que ela possa evoluir. O Elon Musk trouxe como uma de suas lições kármicas a lição 1. A lição 1 fala de ação, liderança, independência, originalidade, determinação e coragem. Se a gente olhar para todos os projetos em que ele está envolvido, em que ele vai à frente de algo que ainda não existe, que acaba servindo como modelo para outros que vêm depois, a gente pode afirmar que o Elon está vivendo, sim, essa lição kármica e está tirando nota 10 na aprendizagem dessa lição. A segunda lição que ele traz é a lição 8. A lição 8 é a lição de deixar fluir o dinheiro. Que a energia do dinheiro possa fluir, que ela possa caminhar com justiça e com equidade para todos os envolvidos nos negócios, nas relações que ele estabelece.
A energia do 8 também nos fala de planejamento, de organização, de criar uma ambição positiva, de fortalecer o seu poder pessoal, de desenvolver uma capacidade executiva, né? Não ficar só no plano, mas realmente realizar. E olhando para os negócios que o Musk faz, a gente percebe que ele nasceu sim numa família de posses, ele teve suporte para isso, mas desde pequenininho ele já foi vendendo as coisas que ele ia criando. Então ele tem esse espírito mais empreendedor. Quando ele vendeu a sua primeira empresa, provavelmente ele não recebeu o valor que ele esperava, mas ele investiu imediatamente numa outra empresa que lhe rendeu muito mais do que ele poderia conseguir na primeira. Então, ele é um fabricante, né, de dinheiro, ele faz o dinheiro circular. E o dinheiro circula não só para o seu próprio bem-estar, mas ele reinveste nas empresas de modo que possa ajudar pessoas no mundo inteiro. Ele tem, inclusive, um ramo de filantropia nas suas empresas para ajudar países, pessoas que estão em regiões que são devastadas por questões naturais ou até mesmo por guerra, levando energia barata para esse local, a energia solar, que é fruto do trabalho de uma de suas empresas, das pesquisas que essa empresa faz. Então, a gente pode dizer também que o Musk está cumprindo com louvor a sua lição kármica 8. A próxima lição que ele trouxe é uma lição que nós, na maioria, temos no nosso mapa, que é a lição 9. A lição 9 fala, entre outras coisas, da gente criar uma mente universalista, que a gente tenha uma visão mais ampla das questões, né? Que não seja olhar para o próprio umbigo, mas olhar como essas questões impactam o maior número de pessoas ao nosso redor, que a gente cria uma consciência grupal. Quando a gente olha o Musk preocupado com o planeta, de modo que a gente não torne ainda pior o aquecimento global, o cuidado com a produção de energia elétrica a partir da energia solar, o cuidado que ele tem de se preocupar com facilitar que as pessoas possam um dia ter acesso aos seus automóveis, que são confortáveis, são bonitos, né? Por enquanto ainda são caros, mas ele investe para que isso se torne algo mais acessível. O fato dele estar investindo nas tecnologias de inteligência artificial para que se possa trabalhar com cirurgias, colocar próteses inteligentes, mas de maneira que o ser humano possa usar isso com segurança, também nos mostra que ele tem um olhar um pouco mais amplo, não só para os seus próprios negócios. Então, a gente pode dizer que ele também está trabalhando para aprender a sua energia de lição 9. No nome, nós também temos o que nós chamamos de tendências ocultas. As tendências ocultas são falhas de caráter, e essas falhas de caráter a gente vem trazendo de outras vidas, e a gente precisa dar um jeito de estar muito atento nessa vida, porque elas vêm à tona a todo momento, a gente acaba se prejudicando outras pessoas.
A tendência oculta do Elon Musk é uma tendência 5. A tendência 5 fala de impulsividade, de compulsão, fala de uma tendência de ser um bom vivant, fala também de ter gestos excêntricos, exagerados, realizar mudanças intempestivas, depois se arrepender. E se nós dermos uma olhada no que se publica a respeito do Musk, a gente tem alguns exemplos de momentos em que essa tendência se mostrou presente. Por exemplo, quando ele era estudante na Universidade dos Estados Unidos, ele acaba criando, dentro da república em que ele vivia, uma boate, né? Então, numa república onde os estudantes deveriam estar criando um clima favorável ao estudo, a um aprofundamento mais intelectual, ele abre uma boate, né, para os indivíduos poderem extravasar, beber, né, dar vazão às suas compulsões também, não é? Isso nos fala muito dessa tendência 5. Uma outra situação a gente viu recentemente. Ele terminou de comprar o Twitter. Quando ele entra na empresa, ele entra carregando uma pia de louça branca. Todo sorridente, sem dizer uma única palavra, criando uma sensação de mal-estar, né, no lugar. O que é isso? O que o dono da empresa está fazendo, trazendo uma pia, né, para dentro, né, aqui da empresa? O que ele está pretendendo? Quer dizer, essas questões mais excêntricas, ao invés de chegar e dizer assim, olha aqui, gente, a gente vai ter que organizar e reestruturar isso aqui, ele chega com uma pia, não é? Uma outra situação, ele foi dar uma entrevista de televisão, e durante a entrevista de televisão ele simplesmente ficou fumando maconha durante a entrevista inteira, né? E extremamente tranquilo em relação a isso. E um exemplo final é que ele já disse várias vezes que ele não vê problema em misturar remédios com bebidas ou alguma droga, porque o que se busca é se sentir bem, e ele faz isso com uma certa constância. Então, ele precisa tomar cuidado com a sua tendência. 8. Uma questão que a gente também pode olhar no nome, quando a gente baixa o que nós chamamos de triângulo da vida, é se essa pessoa tem no seu plano de vida períodos em que vão vibrar energias muito desafiadoras, obstáculos que vão judiar dessa pessoa para que ela aprenda uma lição. No nome do Elon Musk, agora olhando o triângulo da vida não inteiro, mas do nome que ele usa, que é Elon Musk, não Elon Reeve Musk, a gente percebe alguns arcanos nesse nome, e um deles, logo no início do nome, que é o arcano 53, ele fala de perseguição, ele fala de algumas perversidades, e isso lembra muito o período em que ele estava na escola e onde ele sofria bullying, não só psicológico, mas bullying físico. E a coisa se descontrolou de uma tal maneira que ele precisou mudar de país, simplesmente assim. E o arcano atual que ele está vivendo fala de intrigas, fala de confusões, fala destas questões de
desacordos, e tem tudo a ver com esse movimento da compra do Twitter, não é? De uma maneira geral, é isso que a gente faz quando a gente analisa um mapa numerológico cabalístico, prestando atenção apenas nessas informações que a gente pode tirar do nome. Eu não sei se o Elon Musk é ligado em numerologia cabalística, mas para terminar o nosso papo, eu queria trazer uma informação. Ele tem o que ele chama de um número de sorte. Ele diz que é um número de sorte, é o número 42. Ele assumiu esse número 42 depois de ter lido um livro chamado O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams. Ele leu esse livro aos 16 anos de idade, mais ou menos, quando ele estava procurando o sentido da vida. E dentro desse livro, acontece que existe um robô, e esse robô tem a capacidade de dar a resposta para qualquer pergunta que você fizer. E alguém pergunta ao robô qual é o sentido da vida. E o robô responde simplesmente 42. O que isso significa? Leia o livro e vá tentar descobrir. Mas para o Musk, trouxe para ele uma reflexão sobre que o mais importante na vida é a gente fazer as melhores perguntas, as perguntas mais certas. Por quê? Quando a pergunta estiver certa e alinhada, a resposta será a parte mais fácil do problema. Uma dedução muito bacana, muito inteligente, né? E um guia, né, para a nossa vida, fazer as perguntas certas. O 42, ele é um arcano que nos fala, entre outras coisas, da energia do servir. Que quanto mais a gente serve neste mundo, mais a gente é enaltecido, mais a gente é honrado. E 42 tem uma soma 6. E aí nós voltamos ao primeiro número, o número de alma do Musk, que é o 6, o número do cuidador, aquele que veio para servir. Espero que vocês tenham gostado desse nosso papo e que vocês tenham sentido vontade de conhecer mais sobre o seu plano de vida através dos seus números no mapa numerológico cabalístico. Um grande abraço!